Fala galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é muito interessante. Vamos imaginar que você está trabalhando lá e o seu chefe faz a seguinte solicitação: Bruno, eu quero que você pegue uma base e me mostre isso num mapa, tá? Simples. E aí, o seu chefe te passa a base de dados. Essa sua base de dados, ela não tem coordenada. Ou seja, ela tem aqui o endereço de um determinado local, e aí vai variar de acordo com o seu negócio. E você precisa montar um gráfico, um mapa, de acordo com esse endereço. E aí, como é que nós vamos fazer isso? A priori seria muito simples, eu só viria aqui no meu gráfico, né, de mapa aqui, selecionaria o visual e colocaria o meu endereço aqui na minha barra de localização. E a priori seria esse o meu trabalho final. Mas quando eu vou visualizar, eu vejo que essa minha base de dados só possui informações dos dados do Espírito Santo. Só que quando eu olho aqui no meu mapa, eu vejo que alguns pontos estão fora da região do Espírito Santo. Ou seja, esse visual aqui do Power BI, ele não conseguiu reconhecer muito bem essas localizações. Ele fez isso de forma automática, de acordo com o endereço, só que, por exemplo, esse endereço aqui está totalmente errado, deveria ser no Espírito Santo, aqui na região de Guarapari. Então, como é que nós vamos fazer, então, para obter as coordenadas? E aí, se eu tenho as coordenadas, eu vou ser muito mais preciso, e aí eu consigo jogar aqui no meu visual, de latitude e longitude, e ter uma informação mais precisa, ao invés de usar somente o endereço. Então, essa é a proposta da aula de hoje. Nós vamos entender como é que funciona como é que nós vamos conseguir obter as coordenadas através de uma coluna de endereço. Para fazer isso, nós vamos continuar naquela mesma ideia de usar o Python e o Power BI de forma integrada. Então, a aula de hoje vai ser uma continuação da aula anterior que nós utilizamos o Python. Muito bem, se você já gostou da proposta do vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e deixa aí um comentário com alguma sugestão para o próximo vídeo. Vamos lá então. Então, já estamos aqui com o nosso Colab aberto. Caso você tenha alguma dúvida, é só você vir aqui no Google e escrever Google Colab e ele já vai aparecer aqui pra gente. Você consegue abrir um notebook em Python, você consegue rodar sem nenhum problema, tá bom? Então, a aula de hoje nós vamos utilizar duas bibliotecas, tá bom? Nós vamos utilizar a biblioteca Pandas, que nós vamos importar os dados, e uma outra biblioteca chamada GeoPandas. Essa GeoPandas é que nós vamos fazer esse geocode, né? Transformar o endereço para a coordenada, ou até mesmo nós podemos fazer o reverso, né? Nós temos a coordenada e nós queremos o endereço. Mas tá. Primeiramente, você vai precisar, então... Aqui eu tenho toda a documentação dessa função que nós vamos utilizar, mas mais para frente eu mostro para vocês. Então nós vamos abrir aqui um notebook Python, e nesse notebook Python você vai precisar instalar essas duas bibliotecas. Então, caso você não tenha instalado, é só você escrever esse código aqui, ó, é uma exclamação, pip install e o nome da biblioteca. Então, muito simples. Caso você for fazer importar aqui as suas bibliotecas e ele vai dizer que deu algum erro porque não existe essa biblioteca, basta você instalar ele dessa forma aqui, uma exclamação, pip install e o nome da biblioteca. Até o momento nós só instalamos a biblioteca, nós vamos agora importar as nossas bibliotecas. Então eu escrevi aqui o nome das duas bibliotecas, Shift Enter, ele vai selecionar, não deu nenhum problema e nós já importamos. Agora vamos entender a função que vai fazer essa transformação entre endereço e vai me trazer a coordenada. Para isso, eu já deixei aqui até um link aqui no meu notebook, que é como é que funciona essa GeoPandas aqui, a documentação dela. E aí nós temos esse geocoding aqui, ó. Esse geocoding é que vai fazer esse serviço para a gente e ele dá aqui um exemplo para a gente, ó, como é que vai funcionar. Então nós temos essa parametrização aqui, colocamos o endereço. O provider aqui, né, que é o provedor, a gente pode utilizar vários. Ó. Tem o do Google, do Bing, do Yahoo, entre vários outros que fornecem esse tipo de serviço. Né? Então esse provedor aí é uma API. Ou seja, nós vamos fazer uma requisição e ele vai nos devolver com a coordenada.
esse caso aqui nós vamos utilizar esse provedor aqui, certo? Então ele é muito simples, basta você copiar esse exemplo aqui e vamos utilizar ele aqui no nosso notebook. No nosso notebook aqui, eu fiz aqui como um exemplo, por exemplo, aqui onde eu estou. Então eu coloquei aqui Vila Velha, Espírito Santo, coloquei o mesmo provedor e esse aqui você pode colocar o nome que você bem quiser, tá bom? E aí eu apertei Shift Enter e nós já vimos aqui como é que ele vai funcionar. Então ele trouxe aqui duas colunas pra gente. Uma geometria, onde ele vai me trazer aqui o ponto e a coordenada desse ponto, e também trouxe aqui uma coluna chamada endereço, onde ele vai trazer tudo no mínimos detalhes aqui qual é esse endereço. Então nós vamos utilizar essa função aqui, tá bom? Então vamos primeiramente importar a nossa base. A nossa base, então, eu posso importar aqui ó, de um arquivo CSV ou de um arquivo em Excel. E aí você pode apertar aqui, ó, fazer upload. Então você vai pegar a sua base de dados, vai trazer aqui para dentro. A minha base já está aqui dentro, ó, base.xlsx. Essa é a minha base. E eu vou importar essa base aqui para dentro do meu notebook. Então eu vou vir aqui, ó, df, vai ser o nome da minha base, ok? E eu vou vir aqui, ó, pedir, que é a chamada, tô chamando a biblioteca pandas, tô vindo aqui, ó, read, para fazer a leitura, e o meu arquivo aqui, ó, ele é um arquivo Excel, né, xlsx, então, arquivo Excel, e vou colocar aqui o nome do meu arquivo. O nome do meu arquivo é base, colocar entre aspas, né, base.xlsx, e vou colocar aqui um df.read para conseguir ver as primeiras linhas. Pronto, então eu já importei essa mesma base que eu importei aqui para o Power BI e agora eu tenho essa base aqui com os endereços tudo certinho. Ele aqui tem uma certa regra, ele tem sempre o nome da rua, o nome do bairro e o nome da cidade. Então ele vai seguir sempre esse mesmo padrão. Rua, o nome do bairro e a cidade. Ok? Então, vamos então agora utilizar essa função aqui que nós aprendemos, né, que nós copiamos lá de exemplo. Vamos usar essa função aqui nessa nossa coluna aqui de endereço. Como é que nós vamos fazer isso? Vai ser bem simples, eu vou copiar essa minha mesma função aqui, ó. Vou copiar ela e vamos ver se a gente consegue integrar as duas bases, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou colar. E ao invés de colocar aqui somente um ponto, né, o caso pontual aqui, que eu coloquei como exemplo, vamos ver se ele aceita eu colocar aqui a minha coluna de endereço. Então, df, vou abrir aqui e eu quero chamar somente a minha coluna de endereço. E vamos apertar aqui um Shift Enter e vamos ver se ele vai funcionar. Então, ele vai rodar aqui a função, ó, aqui embaixo aparece aqui pra gente como é que, se ele está funcionando mesmo ou não. No Google Colab ele vai ficar aqui cinza, tá vendo? Indicando que ele está rodando a função. Então vamos aguardar ele terminar. Pronto, ele já terminou. O que ele trouxe aqui pra gente então? Ele trouxe aqui como resultado duas colunas, né? Uma coluna chamada geometria, né? E o endereço. O que nós vamos fazer então? Vamos fazer aqui por indexação para ele poder trazer somente essa coluna aqui de geometria. Como é que eu faço isso? Eu copio isso daqui e coloco aqui como indexação, ó, geometria. Pronto. Dessa forma ele vai me trazer somente a coluna de geometria, que é o que eu preciso. A coluna endereço eu já possuo, eu não preciso dela. Então, agora nós vamos ter podemos agora criar uma nova coluna com essa função, né, que nós acabamos de criar. Então, ó como é que ficou. Ele trouxe aqui pra gente, ó, todas as todas as coordenadas aqui com esse ponto aqui, certo? Então vamos criar então uma nova coluna chamada endereço, na verdade coordenada, né? Então vamos criar essa nova coluna aqui. Como é que nós podemos fazer isso? Eu vou copiar essa função aqui, copiar, e vamos criar essa nova coluna. Para a gente criar essa nova coluna, eu vou
chamar a minha tabela, né, que é a minha base de dados, que é a DF, e vou agregar um nome novo para ela. Como é que vai ser o nome dessa nova coluna? Eu vou chamar aqui de coordenada. Coordenada. Então, eu já tenho aqui o nome da minha nova coluna. E o que vai ser essa minha coordenada? Vai ser essa função com somente o filtro aqui de geometria, né? Que ele vai me trazer somente geometria. Vamos apertar Shift Enter. Ele vai criar essa nova coluna para a gente, né? Vai se chamar coordenada. E logo abaixo aqui, quando terminar, eu vou visualizar essa minha base agora trazendo a coluna coordenada. Então vamos ver se realmente criou. Eu vou vir aqui, ó, df.read e vamos ver as primeiras 5 linhas. Pronto. Então, ó, agora nós temos uma nova coluna chamada coordenada, que nada mais é do que a nossa função que nós aplicamos aqui com o df endereço, que é a coluna que nós tínhamos na nossa base, e fizemos um filtro aqui por geometria para ele trazer somente a coordenada, ok? Agora vamos exportar essa base aqui para a gente conseguir importar isso lá para o Power BI. Para a gente exportar uma base aqui é muito simples, é só você falar qual é a base que você quer. Então a nossa base que nós temos aqui no Pandas, o nosso data frame é o df, ponto, e aí você escreve aqui qual é o formato que você quer exportar. Eu vou exportar, por exemplo, aqui em CSV, então df.toCSV, eu quero exportar isso para CSV. Abro os parâmetros dele e aqui eu vou falar qual é o nome do meu novo arquivo. Então eu vou vir aqui, ó, colocar aqui entre aspas, base coordenada .csv. Eu tenho que colocar aqui qual é o formato e Shift Enter. Pronto. Ele já vai executar aqui pra gente e ele vai aparecer aqui pra gente essa base coordenada aqui no nosso sistema de arquivos aqui, ó. Então, ó, eu apertei aqui para atualizar e ele já apareceu aqui, ó, base coordenada .csv. Aí é para você pegar, né, ter acesso a essa nova base que a gente acabou de exportar, basta você clicar aqui nos 3 pontos e fazer download. Ele já vai vir aqui para baixo, base coordenada. Viu como é simples? Então, só recapitulando aqui para você não perder, a gente importou somente as duas bibliotecas, que foi a GeoPandas e a Pandas. Fizemos aqui um teste específico, né, com essa função aqui e atribuímos a um endereço qualquer. E depois importamos a base de dados, né, com o read Excel para importar a base utilizando o Pandas. Depois nós atribuímos essa coluna aqui, que é uma series aqui do data frame, endereço nessa função. Ele funcionou, a gente viu que funcionou. Nós filtramos aqui para trazer somente a geometria e depois criamos uma nova coluna chamada coordenada, que é exatamente essa função com o filtro da geometria. Certo? Exportamos e agora vamos para o Power BI. Então, aqui no Power BI, eu vou importar essa minha base nova. Então, eu vou vir aqui, obter dados, lembrando que é um CSV. Nesse CSV é a minha base coordenada. Então, aqui eu já tenho aqui a minha base coordenada, que é a coluna que nós criamos novas aqui, utilizando o Python. Nós vamos apenas mudar aqui essa origem aqui, ó, porque do padrão do Python é o UTF-8. Então vamos escolher aqui o UTF-8. Então escolhemos o UTF-8, ele já vai trazer aqui tudo certinho pra gente. Vamos transformar os dados para ver como é que nós vamos criar esse novo mapa. Vamos lá. Então, nós já temos aqui a nova base com a coluna coordenada e nós precisamos agora separar, né, essas duas bases aqui em chamando, a gente vai chamar de latitude e um outro de longitude. Vamos separar isso daqui para poder atribuir isso lá no nosso mapa. Como é que nós vamos fazer isso? E eu vou ensinar vocês aqui de uma forma mais simples possível, tá bom?
A forma que eu acho que é a mais tranquila, você pode vir aqui ó, no editor de consultas, né? Você vem aqui em adicionar coluna e você tem uma opção aqui ó, que é colunas de exemplo. Eu vou colocar aqui da seleção. O que ele vai fazer? Ele vai utilizar aqui de alguma inteligência aqui para poder atribuir de forma automática. Então aqui eu vou digitar o que eu quero que traga nesse primeiro ponto. Vamos supor que eu quero aqui primeiro, nesse primeiro momento, essa informação da longitude, da latitude. Então vai ser menos 19,7499788. Ele vai fazer isso daqui, ó, ele vai encontrar um padrão para a gente de forma automática, tá vendo? Então ele já atribuiu aqui alguma função inteligente. Eu já vou vir aqui, vou mudar o nome da minha coluna, vou colocar aqui latitude e vou apertar OK. Olha que interessante. Então ele já criou aqui para a gente de forma automática, ele já descobriu o que eu quero. Sem precisar muito esforço de ficar controlando isso. Vamos fazer isso também para a longitude. Então, vou vir aqui, adicionar coluna, dar a seleção. Vou fazer a mesma coisa. Vou jogar aqui um pouco para o canto para poder visualizar melhor. Vou começar a digitar o que eu quero. O que eu quero aqui é menos 40.38.33.456. Então ele vai conseguir detectar aqui de forma automática. Eu vou mudar o nome da minha coluna e vai se chamar longitude. Ok. Pronto. Nós já temos as duas colunas separadinhas, tudo bonitinho. E agora o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que substituir esse ponto por vírgula e transformar essa coluna aqui em número. Vamos fazer então. Então eu vou vir aqui em transformar e preciso substituir valores. Substituir valores. Ele vai abrir aqui uma caixinha aqui pra gente. A gente vai substituir o ponto pela vírgula. Ok. E nós vamos também atribuir essa coluna aqui com o tipo número decimal. Pronto, nós já temos agora a coordenada no formato padrão que o Power BI lê. Então nós já temos aqui a informação de latitude e longitude separado, tudo bonitinho. Podemos fechar e aplicar. E agora sim nós vamos ter um mapa que vai ser fiel ao que os nossos dados estão mostrando. Então pode acontecer muito de você ter só a informação de endereço e não ter a informação da coordenada. Então a gente já corrigiu isso. Como é que a gente faz isso agora? Eu vou tirar essa informação aqui que está como endereço em localização e agora nós pegamos a nova base e aí conseguimos atribuir aqui ó, latitude e longitude. Pronto, agora ó, eu consigo ver que eu não tenho nenhum outro dado que não esteja dentro do Espírito Santo. Então agora eu tenho uma visualização fidedigna com o que os meus dados estão mostrando. Então isso aqui é muito interessante, você consegue fazer isso para várias outras coisas. Você também pode fazer o contrário, né? Como eu disse lá no Python. Você pode também ter as coordenadas e precisar dos endereços, mas isso aí fica para uma outra aula. Se vocês gostaram, deixa aí o seu like e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Até uma próxima, valeu!